Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, mais uma palestra e hoje a gente vai falar sobre um segredo que eu resolvi abrir para todo mundo. E o porquê que eu resolvi falar sobre isso? Porque é algo que eu acredito que tem muito a ensinar a pessoas como você, que se propõem a buscar uma vida melhor para você, para sua família e para as pessoas que te cercam e também para toda uma comunidade, tá bem? Então, a gente vai falar aqui sobre um assunto muito delicado. É um assunto que aborda tanto a parte espiritual, como a parte motivacional e como a parte empreendedora. E, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com você, para você me acompanhar aqui nos slides. É um bate-papo bastante, espero que seja leve e enriquecedor ao mesmo tempo para você. Me preparei bastante para poder entregar esse conteúdo de uma maneira que não tivesse interpretações dúbias, né? De duplo sentido e que realmente trouxesse grandes aprendizados para que você consiga aplicar no seu cotidiano, na sua vida. Tá joia? Como é uma palestra que vai ficar gravada, vai ficar disponível aí no meu canal para você assistir pausadamente. Caso tenha dúvidas, volta o vídeo, assista novamente. E pronto, é isso. Eu havia dito e publicado nas redes sociais que seria ao vivo, entretanto, eu recebi uma informação que para poder fazer uma chamada ao vivo pelo YouTube, existem algumas regras e essas regras elas alteraram e uma delas é que eu tinha que solicitar autorização 24 horas antes e não foi possível fazer isso 24 horas antes desse momento. Então, por esse deslize da minha parte, eu te peço desculpas por ter te feito fazer entrar no meu canal, de repente, domingo, às 14 horas, e não encontrar nada ao vivo, mas é por isso, é porque as métricas do YouTube mudaram e eu não me atentei. E, enfim, fica aí o recado para você, tá joia? Então, vamos lá, compartilhar minha tela com você. Espero que você esteja com papel, caneta na mão. Gostaria de mostrar que eu uso essa técnica de mapas mentais para poder elaborar um conteúdo, uma palestra, um evento, qualquer tipo de evento que seja, eu uso a técnica de mapa mental que me ajuda muito a poder organizar as ideias e colocá-las numa sequência lógica que faça sentido, tá joia? Então me acompanhe aqui no slide. As dúvidas que vocês tiverem ao assistir a palestra e durante todo esse conteúdo bastante enriquecedor, deixa no chat que a gente vai responder com muito carinho e com muito prazer, tá bom? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos aí à nossa palestra sobre empreendedorismo nas prisões. É isso mesmo, empreendedorismo nas prisões. Bom, quero aqui ressaltar em primeira mão o porquê que eu passei por esse momento, né, na minha vida, tá? Então, o que você faria se amanhã perdesse tudo, menos sua mente? Eu tive que responder a isso quando, em 2006, minhas únicas moedas de troca eram uma cueca nova, palitos de fósforo queimados, pacotes de bolacha com goiabada e cigarros. Então vamos lá. Tudo começou em 2006, quando em um belo dia eu estava indo para o trabalho. Eu trabalhava numa empresa no Brasil, que era uma empresa era um call center, né? Era uma empresa de telemarketing que vendia produtos de emagrecimento e para auxiliar na libido sexual. Eles vendiam isso por telefone, anunciavam na televisão e na rádio, as pessoas ligavam e faziam suas compras com as operadoras de telemarketing. E eu era uma pessoa responsável, ou seja, eu era o gerente responsável pelo escritório, já faziam 6 meses que eu trabalhava nessa empresa, fazia publicidade para eles, inclusive na rádio, e não cheguei a fazer na TV, mas estava caminhando para fazer propagandas na televisão em nome da empresa, mas fiz nas rádios. E aí, de repente, um belo dia aconteceu uma venda, e essa venda foi muito suspeita, porque foi uma venda à vista. Eu tinha acabado de ser promovido
para o segundo escritório, que era o escritório que cuidava vamos dizer assim, da vertente de produtos que auxiliavam na libido sexual, e era um produto com um alto valor agregado. Para 2006, custava, eu acho que na média de 280, R$ 300, né, cada produto, e eram produtos naturais. E nesse dia foi feito, numa segunda-feira, foi feita uma venda de dois produtos de pagamento à vista. E funcionava assim, a pessoa encomendava o produto num dia e recebia no outro, né? O motoboy faria a entrega no dia seguinte. Quando foi na terça-feira, o motoboy foi fazer a entrega desses produtos e já não voltou. Não atendia mais telefone. E a gente achou aquilo muito estranho. E tentamos várias vezes contato com ele e tudo, e não deu certo, quando de repente arrombam a porta do escritório. Era a polícia civil, né, com câmera, metralhadora, fuzil, dando voz de prisão, em todos nós, enfim, e a gente sem entender nada do que estava se passando naquele momento. E aí fomos levados para a delegacia e tudo, falaram o porquê que a gente estava sendo conduzido, se a gente sabia onde que estava o proprietário do negócio, e a gente falava, eu falei, não, a gente não sabia, etc. E de fato não sabíamos onde que ele estava. A gente sabia que ele estava viajando, mas não sabia para onde. E aí foi que a ficha caiu, né? Foi quando o agente de polícia falou que, a partir daquele momento, a gente estaria preso por comercializar produtos que não tinham o registro no órgão competente para fiscalizar, que era a Anvisa. Embora nos produtos tinham os rótulos, tinha no rótulo tinha um número de inscrição na vigilância sanitária. Mais tarde, nós descobrimos aí, através de relatos do advogado e tudo, que aquele produto não existia. Ou seja, era um rótulo que era fake. Enfim. Daí começou a jornada do Vinícius, né? E das outras operadoras de telemarketing, do motoboy e tudo, mas vou falar aqui da minha experiência. Primeiro fato é que a gente, quando passa por esse momento, eu pelo menos não estava querendo acreditar, porque tinha uma vida completamente normal e de repente cai tudo por terra, né? A gente vê tudo virando de cabeça para baixo. E era um artigo, é um artigo muito perigoso, sabe? Um artigo que a pena mínima de prisão era de 10 anos, máxima de 15, e era considerado inafiançável, porque era hediondo, ou seja, as pessoas que consumissem tal produto sem registro na Anvisa e, porventura, esses produtos estivessem contaminados, e essa contaminação poderia levar à morte de várias pessoas. Então, é causar danos à paz da saúde pública, o artigo 273 do Código Penal. E aí, conversa vai, conversa vem, a tensão começa a aumentar ali dentro, né, da cadeia e ele fala assim, olha, de repente ele vira para mim e fala, você está aqui por quê? Houve uma denúncia, né, de um cliente que consumiu um dos produtos de vocês e ele passou muito mal, ele fez uma denúncia no DECOM, e o DECOM tem poder de polícia, ou seja, polícia civil. É diferente do órgão de defesa do consumidor, o PROCON. No PROCON você resolve os problemas, você propõe soluções. Quando é DECOM, a fiscalização envolve a polícia. A polícia vem, conduz uma operação e acontece o que acontece aí, a gente está cansado de ver na televisão. E aí foi quando a ficha começou a cair. Aí ele falou assim que a partir daquele momento eu estava preso, que seria algemado e que eu tinha direito a fazer uma ligação. Eu tinha direito a um advogado, coisas que a gente só vê em filme, estava vivendo naquele momento na minha vida. E eu liguei, não liguei para minha mãe, não liguei para meu pai, liguei para uma prima e expliquei o que estava acontecendo muito rapidamente, porque você tem ali 1 minuto para fazer a ligação, e pedi para que me levassem comida, dinheiro e uma roupa, né? E, enfim, chegou para mim lá a roupa, chegou comida, um sanduíche do McDonald's, né? E eu não pude comer, enfim, mas não deixaram entrar com o sanduíche, a gente tinha que comer fora e tal. Enfim, troquei de roupa e tudo. E nesse momento vem a hora da foto, né? A foto do registro e tal. E a todo instante passando na minha cabeça que aquilo para mim não era real.
Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. E, e aconteceu, de fato, né? Eu fui colocado numa cela, me encaminharam para uma cela muito fria, mas gelada, 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 gelada. Me colocaram separado de de outras pessoas, de outros presos, né? E passou-se uma semana o advogado tentando tirar, tentando, o advogado da empresa, né? Foi contactado e tudo, ele tentando entrar com habeas corpus, que é o pedido de liberdade provisória, mas devido ao artigo ser um artigo muito pesado, muito difícil e porque a investigação também ganhou o apoio da mídia, né? Então não foi feito só na empresa que eu trabalhava, foi feito em várias empresas no Brasil inteiro. Então teve uma expansão midiática que a gente chama muito grande no Brasil. Então, foram várias empresas que foram investigadas a partir de denúncias como a que foi feita e que a operação aconteceu naquele mesmo dia. Então, quando é algo assim, é muito mais difícil de conseguir acesso à liberação das pessoas envolvidas. E aí a gente fica sem chão, né? A gente fica dentro daquelas quatro paredes ali contando o tempo, contando os passos, medindo tudo para o tempo passar, mas não passava. E depois de 5 dias nesse local e não obtivemos aí a liberação do habeas corpus, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, chamado CDP. Até então estava na delegacia. Da delegacia fomos encaminhados para o CDP e sempre sendo tratado como bandido. Porque imagina, todo mundo que vai preso se julga inocente, ou pelo menos 99% das pessoas. Se julgam inocentes, mas a polícia te trata como igual, como um bandido, está ali dentro, você fez algo errado. Então, assim, é cena de filme, sabe? A gente, algemados uns aos outros, entra num ônibus, um ônibus com batedores da polícia, fechando o trânsito, um ônibus em alta velocidade, em direção ao centro de detenção provisória. E quando a gente chega no centro de detenção provisória, são ditadas as leis da cadeia por parte da polícia, mas sempre de forma muito bruta, não violenta, mas truculenta, né? Aos gritos e tudo, algo muito traumatizante. E nesse momento eu lembro que eu estava, em um desses momentos eu tinha nas minhas mãos o livro que eu tinha recebido da minha prima, um pacote de cuecas, 4 cuecas novas, e eu lembro que tinha um livro, cuecas, e tinha também escova de dente. Isso, uma escova de dente. Foi quando um fato que me marcou bastante aconteceu é que lá dentro você não pode passar detrás de um policial. Se um policial está de costas, você não pode passar por detrás dele. Só que era tanto barulho, muita coisa, muita gente gritando, policial engatando a arma o tempo todo, fazendo com a calibre 12, fazendo aquele barulho de caixando a munição. Tchac, tchac, tchac. Aquilo ali, e o pessoal correndo para o corredor, né? Para ir para o pátio lá, onde fica, igual quando vocês veem na televisão um helicóptero passando em cima de um presídio, tem o pátio, que é a quadra de esportes, é onde o pessoal faz o banho de sol, né? E recebe as visitas. Então, tinha que correr para lá e eu passei por detrás de um policial. O cara era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, gigante. E ele virou a mão, me deu um tapa na cabeça, eu voei longe. E minhas coisas caíram no chão, livro, tudo, a cueca. Só deu tempo de pegar o pacote de cuecas. E quando você vai para esse local, eles dão para você, para esse local que é o pátio, eles dão para você aí um kit, né? Um kit de higiene. E nesse kit de higiene vem uma coberta, um colchão bem fininho, né? Metade de sabão, metade de um sabão, que é o sabão em barra daqueles amarelo, e te dão uma escova de dente quebrada com creme dental também, numa embalagem plástica. E aí você é direcionado para a sua cela. E quando você chega na cela,
você não usa essas coisas assim, você não usa a coberta nem o colchão, você é obrigado a passar o seu kit para o preso mais antigo. E aí vem uma coisa muito importante, né? Que tudo isso aplicado à vida do empreendedor, do empreendedorismo, que esse é o principal objetivo de eu ter revelado esse segredo, e estar revelando isso aqui para vocês, de que como experiências como essas me deram insights e me deram um caminho para poder aplicar todos esses ensinamentos no mundo do empreendedorismo, na minha vida e na vida como empreendedor. Então, a hierarquia é muito importante. A gente chega nesse local, tem as regras da cela, que são impostas pelos detentos, e uma delas é essa, que você, quando chega, você passa aí seu kit para o preso mais antigo, né? E assim vai passando. Do antigo vai passando para o menos antigo, ele passa dele para o outro, e assim chega até para você. O que chega para você normalmente é o mais velho, o mais sujo, que já foi usado por todo mundo. E embora não devesse ser assim, mas é assim que funciona lá dentro. E uma cela que era para ter 12 pessoas, tinha 25 pessoas comigo, tá? Então, contando comigo. Ou seja, até para você dormir são camas de concreto, né? Eles chamam de jega. Ai, meu Deus. É emocionante, tá? Em outros momentos eu posso até me emocionar porque traz à tona emoções muito fortes, muito desespero. E lá é assim, funciona como um comércio lá dentro, 24 horas, não para. As pessoas não param. As luzes apagam em determinado horário para as pessoas tentarem dormir, mas as pessoas não dormem. Elas desmaiam de tanto de cansaço, de exaustão. É muita tensão o tempo inteiro. E aí, eu me lembro que minha primeira noite de sono foi terrível, porque não tinha onde dormir. Então, como não tinha onde dormir, a gente dorme, cada cela tem espaço ali para os 12 pessoas, mas atrás tem o espaço que é o banheiro. O banheiro é um buraco no chão e um buraco na parede, onde sai a água, e um buraco no chão, que é onde você faz suas necessidades. E eu tive que dormir no banheiro, com a cara ao lado do vaso, né? Ao lado do buraco, que é tido como privado. E, e pronto, você sentindo os odores e aquela agonia e tudo, você não dorme. Você passa por momentos muito difíceis. E quando você precisa usar o banheiro, você pede licença, você fala que precisa usar o banheiro, pede licença para usar o banheiro. E o banheiro é conhecido como boi. Pede licença para usar o boi, para preparar o pessoal, para tirar, para poder abrir espaço para você poder utilizar. Diante disso tudo, o tempo foi passando, foi me interagindo, né? Tive que interagir com as pessoas. É uma coisa assim que as coisas acontecem de forma muito rápida. E eu comecei a analisar que, poxa, depois daquela noite, o horário da comida é muito cedo, um pão com café e leite logo muito cedo. E o almoço é antes do meio-dia, é uma marmita que entregam por pessoa. E depois você não tem mais comida, não tem janta, é café da manhã e almoço. Então você fica desde o horário do almoço até o outro dia de manhã sem comer. E como eu entrei sem dinheiro, eu senti muita fome no meu primeiro dia, né? Porque comi o que tinha que comer, o que eles dão, e não guardei comida para mais tarde, porque eu estava com muita fome. Então foi aí que veio, que eu vi que o comércio ali dentro é muito forte, tanto de coisas lícitas como coisas ilícitas, né? E aí vocês estão vendo aí na minha tela a minha primeira venda para multiplicar o meu capital. Meu capital era zero, então eu tinha apenas 4 cuecas. Fiquei com duas para uso e anunciei que queria vender 2 cuecas, que dentro da prisão é chamada de coruja.
E aí você conversa com o pessoal na cela e fala assim, olha, eu quero vender essa cueca aqui porque eu preciso fazer dinheiro para comprar comida, né? Tem um momento que você, durante o banho de sol, você pode tem uma venda lá dentro, tem um local que vende cigarro, vende balinha, vende goiabada, vende pão, vende bolacha e tudo. E aí você, com dinheiro, você pode comprar. Falei, então, tenho que me preparar, né? E eu não tinha dinheiro, a única forma que eu tinha de fazer dinheiro era vender, oferecer minha cueca para aquele grande comércio que acontecia ali dentro, né? Então, era um corredor e tinham 6 celas, né? Então, era um corredor 06 e a gente anunciava gritando, né? Falava assim, olha, tem cueca, tem coruja nova para ser vendida. E aí o outro do lado, da cela ao lado, falava assim, aí, ajuda lá o irmão Pedra. O irmão Pedra é o cara que está sem nada. É o cara que não tem dinheiro, não tem nada para comer e está se segurando ali. E dificilmente eles dividem as coisas com você, porque lá dentro é a lei da sobrevivência. Então, você anuncia que quer vender, eles saem gritando, cada um fica responsável na cela. Só um detalhe, na cela, tem nas laterais de uma cela para outra, fica de um lado fica uma pessoa e do outro lado fica outra. Você fala com essas pessoas que quer vender e ele grita. Na hora que ele grita para a cela ao lado, o cara que faz o mesmo trabalho que ele grita para todo mundo da cela para ver quem quer e vai passando essa informação. Vai gritando, né? Fala, olha, tem cueca para vender, quem está precisando e tal. É um cara que chegou hoje e tal, ele está precisando de dinheiro, ele tá sem nada. Aí alguém resolve e aceita, né? Que foi o meu caso. O cara aceitou lá da cela número 1, aceitou comprar. Ele perguntou o preço, aí eu falei o preço, não lembro quanto que era na época, mas eu lembro que era um dinheiro que naquele momento, para mim, faria muita diferença para poder acabar com a fome que eu estava sentindo, que eu ia poder comprar bolacha e goiabada, né? Bolacha creme cracker para comer com goiabada, tudo, durante os horários que não tinha comida. E o que é interessante é que dentro desse movimento todo, você é obrigado a passar por essa parte dos cantos da cela para poder fazer os contatos, né? Passar a mercadoria de um lado para o outro, etc. Você tem que participar desse movimento. E aí eu falei, beleza. Chegou para mim o dinheiro, eu mandei as cuecas, depois chegou o dinheiro, e eles vêm passando o dinheiro de mão em mão até chegar na sua mão. Então, não existe ladrão, não rouba ladrão lá dentro. Entende? Então, já me perguntaram isso, mas ninguém roubava o dinheiro? Eu falei, não, porque lá dentro todo mundo está em prol de se ajudar, né? Mas se ajudar no sentido assim, te ajudo a te colocar no caminho e você se vira, não mexe, não se intromete na minha vida. É tudo muito tenso, sabe? É muita tensão o tempo inteiro. E com o dinheiro da venda dessas cuecas, eu identifiquei que eu podia fazer mais dinheiro vendendo ou comprando e revendendo caixas de fósforo com palitos usados, né? Qual que é o preço de uma caixa de fósforo hoje, né? É muito barato, mas de palito de fósforo queimado, qual que é o valor disso? Não tem. Para nós, normalmente não tem, mas lá dentro, sim. Por quê? Porque os palitos de fósforos queimados, usados, se você tivesse uma caixinha completa e eles estivessem em bom estado, ainda tem esse detalhe, você poderia vender por 50 centavos, sabe? E eu falei, poxa, que legal. Então, lá quase todo mundo fumava, que é um assunto que eu vou abordar daqui a pouco. Então, com essa caixa de fósforo de palitos queimados, obviamente, eu conseguia agregar valor. Por quê? Porque os presos compravam essas caixinhas para fazer artesanato e vender no dia da visita, sabe? Então, eles faziam patinho de artesanato, de papel e decorava com palito, fazia cadeirinha, fazia televisãozinha, tudo de palito, né? E papel para poder vender como artesanato no dia da visita e assim levantar um dinheiro para poder passar os dias menos difíceis lá dentro, para poder consumir, né? Poder comprar.
coisas para comer, outros para sustentar o vício de fumar, de cigarro, outros para sustentarem vícios de droga. Bom, e aí foi o que eu fiz. Eu comecei a comprar caixas de fósforos, juntar palitos e comprar caixas de fósforos, né? E revender os palitos utilizados. E aí foi quando eu consegui juntar um pouco mais de dinheiro e veio a parte do biscoito com goiabada, ou seja, diversifiquei o portfólio, porque como as pessoas fumavam, mas economizavam no palito de fósforo e no cigarro porque eram caros, todo mundo comia, né? Precisava comer. E aí eu fui e comecei a comprar bolachas creme cracker e goiabada, e nesse formato que você está vendo aí na imagem, né? E vender. Assim eu conseguia garantir mais dinheiro, minhas moedinhas iam se multiplicando ali dentro. Até que eu resolvi, cheguei num ponto que eu falei, agora eu estou no ponto de fazer um empreendimento maior, que é um empreendimento que realmente me deixaria rico. Eu fiz as contas, cada cigarro lá dentro custava R$ 1. Em 2006, R$ 1, um cigarro era muito dinheiro. Só que cada, cada cela tinha pelo menos 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, pelo menos 18, 17 pessoas fumavam. E eu comecei a fazer contas, arredondar para 20 para ficar fácil a conta. Se 20 pessoas por cela fumam um cigarro a cada, sei lá, a cada, sei lá, 2 cigarros por dia, que é muito pouco, né? Então, em uma cela, 20 pessoas fumando 2 cigarros por dia dá 40 cigarros, R$ 40. E eu comecei a fazer contas. Falei, cara, eu vou ficar rico com isso aqui dentro. Porque a gente não tinha notícias do advogado, eu tinha que arrumar um jeito de fazer dinheiro. E comprei cigarros. E aí veio um problema. Comecei a vender cigarros picados, né, que a gente fala, unidade, só que existia uma pessoa naquele corredor que era responsável por vender cigarros para todas as celas daquele corredor. E eu não sabia. Ou seja, eu estava atravessando o negócio do cara sem saber e sem autorização dele. E aí veio o recado para mim que e haveria um acerto de contas comigo no banho de sol por causa disso. E eu falei, meu Deus, o que é o acerto de contas, né? Os caras falaram, os caras vão te espetar no banho de sol. E o espetar não precisa desenhar, né, pessoal? É furar você. E aí, para furar, com quê? Né? Com varão. Mas como é que arruma varão de ferro ali dentro? E aí vem outra coisa que acontece. Como são muitas pessoas ali e eles precisam fazer o que as coisas acontecerem, e que eu estou resumindo muitos detalhes, você compartilha tempo com eles, raspando, sabe, as colunas e tudo, para poder encontrar a ferragem, depois cortar aquilo com a gilete do Presto-Barba, etc. E guardar aquilo para poder se tornar um objeto, né, no futuro aí, uma revolução que porventura venha ter lá dentro, enfim, as pessoas utilizarem isso como arma. E eu fiquei muito tenso, muito com medo, né? E quando chegou o dia do banho de sol, os caras chegaram perto de mim, deram um puxão de orelha e tal, mas me falaram o seguinte, olha, como você demonstrou interesse, o cara falou para mim, né? E eu estou saindo daqui, que o processo dele já tinha sido avançado, ele já tinha recebido a condenação. E quando recebe a condenação, ele sai do centro de detenção de provisório e vai para o presídio. Pá. E aí ele falou assim, eu posso vender o meu ponto de cigarro para você. Eu falei, é uma boa ideia. E aí, entra a história toda do empreendedorismo, sabe? Porque a gente tem que economizar ali dentro, administrar recursos, praticamente não tem valor nenhum no dia a dia para poder fazer dinheiro, fazer as coisas acontecerem. Eu perguntei o preço na época, ele falou R$ 16.000. E aí eu recebi a visita do advogado da empresa para me comunicar que o nosso pedido de liberdade provisória tinha sido negado pela segunda vez. E foi quando eu falei, nesse caso,
diante dessa resposta, eu tenho cada vez mais certeza de que eu vou ficar preso mesmo. Então, eu falei para ele, olha, tenta levantar R$ 16.000 com a minha família, com a empresa, sei lá, com quem for, com quem quer que seja. E eu expliquei tudo isso que eu estou explicando para vocês, o projeto é esse. E eu falei, não, eu vou sustentar minha família a partir daqui de dentro, com o esquema de venda de cigarros. E aí foi se passando o tempo, o advogado não voltou mais para falar durante um tempo. Fiquei nessa de venda, não vendia mais cigarro, vendia só bolachas, creme cracker com goiabada. E foi quando a gente começa a se aproximar mais das pessoas, e tem um termo que eles usam que é a cadeia pesa. Quando a cadeia pesa, quer dizer que psicologicamente a pessoa está muito abalada, está muito cansada e começa a chorar. Então, nesse momento, os caras começam a dar força para você, não chore, etc, etc. Força, você tem família lá fora. Se você fez o que você fez, você vai pagar, mas você tem que honrar a sua família e tudo. E pronto, é meio que motivador, né? E lá dentro tem cultos também, tá, pessoal? Tem cultos, presos, presos, crentes, que promovem cultos e recolhem uma oferta para poder deixar no caixa, no caixinha da misericórdia, que eles chamam, que é o caixinha da misericórdia, que é para ajudar aquelas pessoas que, assim como eu, chegaram lá dentro sem nada, sem nenhuma estrutura, sem nada no corpo, praticamente, só com a roupa do corpo. E aí entra uma parte da minha história, da minha vida, eu percebi que eu estava no fundo do poço de fato mesmo. Não tinha para onde sair. O advogado não fazia contato, era tudo muito duro lá dentro, e eu considero que lá era o inferno em vida. E foi quando, em um desses cultos, algumas pessoas também da igreja são permitidas, né, de entrarem em presídios, entram para distribuir folhetos com oração e tudo. E nesse dia teria uma visita de uma igreja, não lembro qual que era, mas pouco importa, mas era uma igreja evangélica, onde eles deixaram folhetos, né? Deixavam folhetos com o policial entregava para quem quisesse ali, através da grade. E foi quando houve um culto e foi lá que fizeram um apelo para saber quem queria entregar a sua vida, né, para Jesus, aceitar Cristo como seu único Salvador. E essa é uma das partes que me toca, me emociona muito, porque eu aceitei Jesus Cristo lá dentro, sabe? Eu não gostaria que você chegasse a esse ponto de ter que chegar ao fundo do poço para entender que Jesus Cristo, ele é o nosso Pai. Não deixe para aceitar Jesus nas últimas condições. Esse é o meu recado para você. A partir desse momento, Jesus Cristo se tornou meu sócio, sabe? E se tornou meu sócio dentro desse local, para poder me dar forças para continuar, prosseguir, porque lá dentro a gente não tem filtro, não existe filtro, né? É uma faculdade para o crime. De fato, você entra como eu entrei, sem ter ficha criminal nenhuma, sem crime, sem nada, nada, nada no currículo criminal, né? Na capivara, no casier judiciário e tudo. A gente ouve muitas histórias lá dentro. Você praticamente é doutrinado a sair de lá e cometer crimes. E você começa a entender que é o contrário, né? Fala, porra, enfim. Se você for mente fraca, você sai de lá preparado, formado para o crime. É isso que eu quero dizer. No meu caso, eu tinha duas opções. Quando saísse, tentasse me ressocializar ou enveredasse de uma vez por todas para o mundo do crime, porque até parcerias você consegue lá dentro, depois que você sair. E foi quando, depois que eu participei desse culto e aceitei a Jesus e tudo, como meu único Salvador, eu comecei a ter mais cabeça, porque a gente fica bloqueado, tá? A gente esquece o endereço, esquece coisas comuns do dia a dia. Você está o tempo todo sobre quatro paredes, fechado o tempo inteiro.
Então eu comecei a lembrar das histórias de motivação que eu lia e contava para as minhas operadoras de telemarketing, né? Histórias de motivação e tudo. E tem uma que eu contei que era sobre o alpinista. E teve um dos presos lá que parou para me ouvir e falou, ele estava muito triste, né? Pesou a cadeia para ele e tudo, e a gente começou a conversar com ele. Eu falei, posso te contar uma história? Pode. Chamava ele era o Bob Marley. O apelido dele era Bob Marley. Ele era um baiano e ele tinha feito uma televisãozinha, eu lembro até hoje, uma televisãozinha com restos da embalagem de cigarro e tudo, e colocou a foto do filho dele nessa, nessa televisão, de uma criança na época, filhinho dele, para ficar lembrando dele. E pesou para ele. E eu contei essa história de motivação para ele. Ele falou assim: gostei, conta mais. Foi quando eu percebi que eu tinha, de verdade, essa habilidade de conversar e ensinar as pessoas. E eu ensinei sobre motivação. Ensinei ele a fazer artesanato, que eu aprendi também lá dentro a fazer artesanato de papel. E as pessoas começaram, os caras começaram a gostar mais de mim. E, e aí o tempo foi passando, você vai sendo cada vez mais consumido por aquilo e aquela energia, aquela coisa pesada. Você não dorme, como eu falei no início do vídeo. E quando chega o carcereiro, o policial, chega na porta da cela, você é obrigado, todo mundo é obrigado a ficar de costas e cabeça entre os joelhos para ele dar o recado. E o recado era o habeas corpus, ou a sentença. O habeas corpus é a liberdade provisória, né? Então, foi quando, para minha surpresa, ele chama o seu primeiro nome, você completa com o restante do seu nome. E ele fala assim, olha, você recebeu o habeas corpus. E aí você, quando recebe essa informação, você vai para a porta já, enquanto todo mundo fica de joelho, não, de joelho não, sentado com a cabeça entre as pernas. Você vai para a porta para poder receber a informação. E eles te dão a informação e te dão uns minutos para você se preparar, para poder sair. E na minha cabeça eu falei, tô livre. E aí entra um outro detalhe. Fiz um mapa mental aqui, mas também mais assim para poder me guiar nessa conversa, porque isso aqui não é nem o centro do que aconteceu. Mas o fato de eu ter aceitado Jesus abriu a mente para um mundo que eu não conhecia. Por eu ter aberto a mente, eu consegui ajudar outras pessoas lá dentro. E logo em seguida saiu meu habeas corpus. Então eu entendo que tudo aquilo foi providência de Deus. Não tinha outra explicação. E aí, lembra do palito de fósforo queimado? Ele também serve para você anotar. Papel, o papel que tem lá é o papel da carteira do cigarro. Você não tem papel higiênico. Nesse local, a gente não tinha papel higiênico, não tinha nada. Era papel de carteira de cigarro. Então, o palito de fósforo queimado, com o palito de fósforo queimado, eles escreviam o número de telefone da família. E a pessoa que saísse, recebesse o habeas corpus, era obrigada a cumprir com esse código de honra quando sair, ligar para todos os familiares e explicar o que estava acontecendo. Se estava tudo bem, o que precisava. E eu lembro que quando eu saí, eu liguei para todos aqueles que eu consegui falar. E uma família estava aflita, porque tinha um rapaz que tinha chegado lá, tinha uma semana que ele estava lá, e ninguém mais sabia dele. A família ficou muito agradecida e tudo.
porque não sabiam que ele tinha sido preso e eu dei todas as orientações. Falaram, ele não consegue receber visita só por meio de advogado. Vocês precisam de um advogado para levar comida para ele. Comida não, levar dinheiro, pouco para ele. Isso tudo, eu pulei uma etapa que foi uma etapa que me marcou bastante, foi a etapa do raspar a cabeça, né? Então, eles rasparam minha cabeça. A gente chega no presídio, eles falam a lei da polícia, dita a lei da cadeia e raspam a sua cabeça. Bom, diante de tudo isso, recebi o habeas corpus e fui para a solitária, porque a partir desse momento que você recebe a liberdade, o Estado ele é 100% responsável por você. Ou seja, qualquer arranhão que eu tiver, eu poderia processar qualquer ferimento, qualquer coisa de ruim que acontecesse comigo, eu poderia processar o Estado. Então, eles te mandam para a solitária, que é conhecido como forró, um local podre, 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 podre. Esgoto que passa, fezes, ratos e muita coisa. E estava um dia muito agradável, muito bonito, um dia de sol. Só que a, é, a sua liberdade sai, o habeas corpus é dado para você, você vai para esse local e você fica lá 24 horas, porque existe uma coisa que chama Polinter. Eles rodam todo o sistema durante 24 horas para saber se você não tem outro processo, algum pedido de prisão em algum outro estado, até mesmo em outro país. Se tiver, você já fica lá, entende? Só que isso demora 24 horas para poder acontecer. E aí você vai para esse local. E a noite chegou, sem comer, sem nada, tá? 24 horas sem comer, sem beber. E a noite chegou e o frio chegou junto. O frio chegou com muita força. Lá é um local, como é um presídio, né? Geralmente os presídios são afastados das cidades, então são locais que tem muita floresta, é muito frio. Mas olha que ponto que chega o pensar no próximo. Tem uma salinha, um buraco, chamo de salinha, porque é onde você chega e conversa com o advogado, através de uma grade pequena, e foi ali que eu me abriguei. Só que os caras que já passaram por ali sabem que é frio e que demora, eles deixaram, assim, palitos de fósforo em cima dessa janelinha de ferro, palitos de fósforos novos. Eu poderia passar na parede para riscar e queimar papel ali para poder me aquecer. E foi assim que eu passei a noite toda, com os dedos congelando, né? Eu, eu cheguei a ter quase uma crise de hipotermia. Meus dedos todos ficaram roxos, até a metade da mão ficaram roxos. E, enfim, graças a Deus, quando amanheceu o dia, tinha feito as 24 horas, a polícia chegou e falou que já tinha, estava tudo ok, que eu poderia segui-lo para, para poder ir para o Camburão e do Camburão para a rua. Nisso, o advogado da empresa fazia a minha defesa, já tinha comunicado ao meu primo, comunicado à minha família, eu ia sair naquele dia, então eu fico familiar esperando lá na porta do presídio, meu primo. E ele me recebeu e tudo, foi muita alegria e nem acreditava que estava ali do lado de fora. Bom, pensando nisso, resumindo essa história para vocês, tudo isso se passou em aproximadamente 12 dias. Mas foram 12 dias intermináveis e que me gerou muitos insights, muitas emoções. E depois daí em diante, eu comecei a minha carreira como educador, sabe? Eu resolvi enveredar para o caminho correto que eu sempre fui educado pelos meus pais. E não seguir para o mundo do crime como aquele ambiente, ele te atrai para isso, é como um imã. Mesmo que você não queira, você é atraído para o ambiente. Fui preso injustamente, de fato, né? Foi comprovado isso através da investigação. Não precisava.
chegar onde chegou, o processo foi arquivado, o proprietário da empresa respondeu criminalmente, junto com a esposa, que era sócia dele. E, graças a Deus, o processo foi arquivado, não tenho nada, não devo nada para a justiça em lugar nenhum. Isso é motivo de orgulho para mim. E, assim, daí para frente foi só crescimento, sabe? Porque eu resolvi seguir o caminho, continuar, né, na verdade, no caminho certo. E sempre com muito temor a Deus, né? Foi quando eu comecei a dar aulas. Encarei a primeira oportunidade de dar aulas em uma escola de cursos profissionalizantes. E daí não parei mais, me apaixonei pela área de educação, pela área de ensino. Foi quando eu comecei a investir em informações, comecei a fazer faculdade, depois pós-graduação, depois outra pós-graduação. Me tornei professor universitário, me tornei vice-diretor, me tornei pai depois, logo em seguida, né? Minha esposa foi, me casei, minha esposa foi minha aluna, se tornou minha aluna na faculdade, porque a gente recebia bolsas, né? E eu dei uma bolsa de um curso 100% para ela. Ela é formada em gestão de recursos humanos. E, e é isso que eu tinha para compartilhar com você em alguns minutos. Sei que é muita coisa, não é nem 10% do que eu tenho de experiência para poder compartilhar com você. Mas o que me motivou bastante, de fato, a levar essa informação adiante aqui nesse canal, foi quando eu conversei com um amigo que comentei com ele sobre essa história. A gente tinha uma reunião, para ser uma reunião rápida, que durou 4 horas. E ele se emocionou muito com o que eu falei para ele. E ele falou, cara, você me deu vários insights. Ele é um empresário bastante ativo na Suíça. E eu nunca imaginei que uma história como essa pudesse despertar insights poderosos na vida de alguém que já está no mundo do empreendedorismo, como essa pessoa está. E eu espero que essa mensagem gere insights positivos para você, que você lembre de que a escassez, em momentos de escassez, você precisa ter pé no chão e analisar friamente tudo aquilo que você tem à sua disposição para tornar esse momento de escassez um momento próspero, sabe? Para levar a multiplicação, tá bom? Deixo essa mensagem para você. E caso você queira seguir adiante comigo, né, nessa liberdade que aconteceu comigo, quando eu recebi a notícia de que tudo havia sido arquivado, pude respirar tranquilamente, recuperar meu nome no mercado, na praça, e deixar essa história arquivada no meu subconsciente, na minha memória, no meu coração, desde 2006, e abrir somente agora, em 2025. Espero que eu consiga te ajudar com esse testemunho a recomeçar. E pensando nisso, eu vou lançar aqui uma mentoria que se chama Empreendedorismo sob Pressão. Ela tem esse formato que você está vendo aí na tela. São 12 semanas, que são 12, o número 12 é um 12 dias que eu passei lá dentro, são 12 semanas, o tempo da mentoria. 12 semanas, aproximadamente 3 meses, pelo tempo que leva para você criar novos hábitos, criar novas rotinas e transformar isso em comportamento. Ela vai se passar por meio da plataforma Zoom, então vai ser online, mais apoio contínuo. Encontros via Zoom, quer dizer, 1 hora e meia por semana, um encontro por semana. Você vai ter direito a participar de uma comunidade exclusiva para falarmos sobre estratégias de projeto de vida, de recomeçar, de assuntos mais delicados que eu possa orientar você. Plantão Tira Dúvidas semanal, 1 hora por semana. Vou abrir o grupo dessa comunidade para poder tirar dúvidas. O conteúdo da mentoria vai ficar gravado disponível para revisão, então a gente vai ter aí
uma hospedagem dessa mentoria numa plataforma de educação à distância. Conteúdo programático. Então, ela vem aí com esse formato que você está vendo aí. Módulo 1. No módulo 1, eu chamo de Mindset da Escassez Criativa. Como enxergar oportunidades onde os outros veem limitações. Então, a gente vai falar bastante sobre... e é uma coisa muito dinâmica, tá? Dinâmica de grupo, muita imagem, com reflexões. Procurar enxergar oportunidades onde as pessoas enxergam escassez. Módulo 2, gestão de recursos extremos, fazendo muito com pouco, negociação e network em ambientes hostis. Módulo 3, fé e ação prática, como a espiritualidade se torna um ativo estratégico, tomada de decisão guiada por propósito. Então, aqui nesse módulo 3, eu vou usar muita referência da Bíblia para trazer a reflexão da Bíblia voltada para o empreendedorismo. Na Bíblia, a gente tem muitos exemplos de empreendedorismo e como que a gente pode atrelar a nossa fé em Deus, a nossa vontade de transformar a vida de outras pessoas através do nosso serviço, do nosso produto, do empreendedorismo em si. Isso serve para você que está começando, para você que quer começar ou para você que já está na caminhada. Módulo 4, planejamento pós-crise, criando um plano de negócios à prova de falhas e como se reinventar profissionalmente. Então, aqui, a gente, no módulo 4, vou ensinar para você como criar um plano de negócios simplificado através do método já reconhecido e validado no mundo inteiro. E como se reinventar profissionalmente. Aqui vem uma análise, que é a análise DISC, né, que eu uso bastante. Eu gosto muito de trabalhar no 1 a 1 para poder fazer essa análise, embora também seja feita em grupo ou 1 a 1, tá bom? E sim, você vai receber um bônus aí, que é o e-book Manual do Empreendedor Resiliente. Antes de avançar para o próximo slide, eu queria dizer que eu tenho um MBA em Gestão de Recursos Humanos, que é uma especialização em Gestão de Recursos Humanos, então eu posso aplicar essa ferramenta DISC. Tenho uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior, que é uma habilitação pedagógica para lecionar em faculdades. E minha formação de base é processos gerenciais, ou seja, tudo aquilo que é ferramenta de planejamento, produção e, e gestão. Essa é a minha formação de base. Então, eu tenho bastante propriedade e experiência profissional para falar sobre esses temas e vivência, como vocês puderam perceber nesse testemunho, tá bom? Seguindo aqui, vamos lá, investimento. Vinícius, quanto vai custar essa mentoria? Então, tem duas escolhas aí, tem duas formas. A primeira delas é o pacote básico, é o grupal, em grupo valor à vista de 299 francos, valor único. O que está incluído nesse valor? Aulas ao vivo, mais comunidade, mais materiais. E o pacote PIP, que é 1 a 1. Essa mentoria não é em grupo, tá? Então, important personal. É 1 a 1, custa 599 francos, dura o mesmo período. E o que inclui? Mentoria individualizada, mais revisão do negócio, mais 2 calls extras por mês. Ou seja, além daquilo que é oferecido no, de um encontro por semana, mais 1 hora de revisão, você terá a possibilidade de conversar diretamente comigo através dessas calls, essas ligações via call ou videoconferência, e a gente vai construir o seu plano de vida, o seu projeto de vida ou o seu plano de negócios passo a passo. Bom? Para fazer sua inscrição na mentoria, comente a palavra pressão e entraremos em contato. Beleza? Então aqui eu vou cancelar o partagem aqui da tela. É só deixar nos comentários aí as dúvidas que vocês tiverem e comentar a palavra pressão para poder receber o nosso contato para mais informações e fazer sua inscrição na nossa mentoria. Beleza? Queria aqui deixar o meu muito obrigado por você estar comigo até agora. Espero que você consiga também compartilhar essa informação com o maior número de pessoas. Esse vídeo vai ficar disponível por tempo determinado aqui no canal, não sei até quando.
Então, aproveite para compartilhar agora. Clica aqui no link, copia, cola e envia para quem você acha que precisa de inspiração, de motivação e receber uma mensagem transformadora como essa. Um forte abraço, um beijo no teu coração. Prof. Vini se despede dizendo até logo. Tchau, tchau.